A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração, Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Apresentamos diante da tua face, Senhor, tudo que temos e somos, pedindo tua graça, tua sabedoria, discernimento, Senhor, e revelação da tua palavra. Consagramos tudo nesse tempo de oração para ti. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, sobre resposta de Deus. Ai, 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 como é difícil esperar uma resposta de Deus, né? E às vezes a gente passa meio que por diante, quando vê a gente troca os pés pelas mãos, Deus não respondeu, a gente acha que respondeu, e se não respondeu, a gente faz de conta que respondeu, e daí é que dá aqueles bolos. Hoje nós vamos ver, uma forma correta. A exemplo da Bíblia, quem é que realmente, soube esperar por uma resposta e teve um sim de Deus. E é aí que nós vamos hoje conversar acerca de 2 de Samuel 5,17, que vem falando sobre o rei Davi. A palavra de Deus diz: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi sobre rei de Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás eles nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazarim. Glória a Deus! Aleluia! Essa palavra é tremenda. A palavra de Deus diz que quando os filisteus, inimigos de Israel, souberam que o rei Davi foi ungido rei sobre Israel, eles vêm e vão fazer o quê? Vão lutar. Eles querem lutar contra Davi. Então a palavra de Deus diz que eles vão vindo e já vão se colocando no lugar para ir na batalha, já vão se colocando no vale, se preparando para pegar Davi. E a palavra de Deus diz que Davi faz o quê? Davi vai consultar Deus, Chega lá e ele diz para Deus: olha, Deus, antes de eu ir para a batalha, eu vou lá falar um pouquinho com Deus, vou lá perguntar para Deus o que é que eu devo fazer. E a palavra de Deus diz que ele chega e ele pergunta para Deus, se ele deve realmente entrar naquela guerra e se Deus vai entregar aqueles inimigos de Davi nas mãos dele. Então ele quer saber, qual é a resposta de Deus. Então aí Deus responde para ele, Deus diz: certamente. Então quer dizer que Davi teve um sim de Deus. Então a gente vê, 3 circunstâncias que nós podemos trazer para a nossa vida e que é um conselho da palavra que a gente vê, em toda essa lida, assim, em toda essa parte de Davi, do que ele realmente trouxe para as nossas vidas como um exemplo. Então a primeira circunstância, Davi perguntando para Deus, antes de ele sair para a guerra, antes dele ir para a batalha, antes dele entrar nesse conflito, ele vai e pergunta para Deus, vou subir contra os filisteus? Ele faz uma perguntinha para Deus, eu devo realmente entrar nessa batalha, eu devo entrar nessa peleja, nessa luta? E muitas vezes nós não perguntamos nada para Deus, Então é aquela coisa, nós entramos às vezes em batalhas que são desnecessárias, sem perguntar nada para Deus. Então se nós perguntássemos para Deus quantas coisas que nós poderíamos ser ali, ser livre, de confusão, de contenda, de inimizade, de briga. Aí às vezes eu tenho que dar minha opinião, para quê? Pergunta para Deus, Deus, eu devo dar minha opinião. Porque às vezes uma opinião ela vem, não vem para acrescentar nada. Então às vezes, será que eu devo ir lá falar com aquela pessoa? Então perguntar realmente para Deus, porque muitas vezes nós vamos sim, sair de muitas enrascadas, de muita confusão, de muito conflito, se nós perguntar primeiro para Deus. Segunda circunstância, segunda pergunta de Davi para Deus, tu irias me entregar nas minhas mãos os filisteus?
Quer dizer, como se Davi estivesse perguntando para Deus, né? Ô Deus, tu vai dar os meus inimigos na minha mão? Tu vai vencer essa batalha comigo? Tu vai entrar na batalha comigo? Então, quer saber, né? Se Deus realmente vai lutar por ele. Então, outra circunstância para a gente perguntar, né? É quando Deus realmente ele luta por nós, né? Se ele vai tomar a frente, se ele vai na batalha. Então, Davi entendia que Deus, ele podia vencer, ele era o poderoso, né? Então, o que realmente a gente tem que entender é saber se Deus está conosco, né? Se Deus está naquele negócio, saber se Deus realmente está naquele assunto, naquela proposta, naquilo que nós queremos fazer. Será que Deus está indo conosco? Então a preocupação de Davi era: será que tu vais comigo nessa batalha? Vais entrar comigo? Tu vai me dar meus inimigos na minha mão? Né? E a terceira circunstância é quando Deus responde para Davi. Então Deus diz, né, certamente, sobe, certamente. Então aqui é o sim de Deus, é a palavra que Deus deu para Davi. Então quando Deus ele fala o sim, ele diz assim: olha, pode ir porque eu estou contigo, pode ir porque eu vou lutar contigo, pode ir que vais vencer, pode ir que está tudo certo, tudo bem. Então quer dizer que a gente vê que quando Deus vai dando a resposta, Davi já vai se movimentando, né? E depois ali no final a gente vê que Davi fica ali feliz da vida. Olha, Deus me deu os inimigos, foi Deus que deu essa vitória, foi Deus que fez isso. Então ele entendeu realmente que pela circunstância de ele ir lá e ele consultar a Deus, ali ele teve sim uma boa saída, ele teve uma boa guerra, uma boa luta e saiu vencedor. Então, como uma lição que Davi aqui nos ensina realmente é aprender a consultar a Deus, é perguntar para Deus sobre tudo. A gente vai vendo a história de Davi, a gente vai lendo, a gente vê que na maioria das vezes está ali, diante de Deus, né? Davi vai lá perguntar para Deus, Davi vai lá consultar para Deus, Davi vai lá falar com Deus. Então era uma forma de vida dele, já era um hábito dele de perguntar para Deus, depender de Deus para tudo que ele ia fazer. Por isso que se tornou um vencedor. Então, quando nós vamos perguntar para Deus, né, acerca de tudo, nós temos uma dependência também com Deus. Porque o sim de Deus é uma resposta, né? E o não de Deus também é uma resposta. Então, o não de Deus muitas vezes vai significar, né? Olha, não vá, não fique, não entre, não saia, não vai lá, não é esse, não é aquilo. Agora não, ainda não. Então, o não de Deus, ele tem um significado. O não de Deus, ele tanto pode ser um livramento, quanto ele pode ser um sinal. Então, se Deus não falou nada, Cristina, como é que vai ser? Se Deus não falou nem sim e nem não, então fica quieto onde você está, porque até o silêncio de Deus é uma resposta. No silêncio, Deus está trabalhando. Então, aguarde, porque vai valer a pena esperar e confiar na hora do certamente de Deus, porque o sim e o amém vem do Senhor, vem de Deus, e a última palavra também vem dele. Então, esperar é confiar. Esperar é uma atitude de quem confia. Deus no silêncio, ele não está dizendo nem sim e nem não. Deus no silêncio, ele está dizendo: confie em mim, só confie em mim. Então, meu amado, essa é a palavra para nossas vidas no dia de hoje. Vale a pena esperar em Deus, porque se você tiver o sim, amém. Se você tiver o não, amém. E se você tiver o silêncio de Deus, então você confia que está tudo bem. O Senhor só diz: confie em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Senhor, que bênção, Senhor. Essa palavra, Senhor, que Tu tens trazido aos nossos corações, Senhor, nos alegra tanto, Senhor, porque muitas vezes nós achamos que Deus não está falando, em que Deus está parado, mas enquanto o Senhor está no silêncio, o Senhor está trabalhando. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, sim, nós confiamos em Ti. Sim, Senhor, nossa confiança plena em Ti, que Tu estás conosco, que o Senhor é conosco para tudo, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá vitória. Senhor, nessa noite nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, estamos esperando, Senhor, na esperança que o Senhor venha nos responder sobre tudo que temos orado, sobre tudo que estamos esperando, sobre tudo que temos pedido. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que tudo que temos e tudo que somos, Senhor, está diante da Tua face. Abençoa-nos, Senhor, para tudo que nós vamos fazer,
Precisamos, Senhor, que os teus olhos nos acompanhem, Senhor, porque temos uma carreira, nós temos uma caminhada e nós necessitamos, sim, que a boa mão do Senhor nos conduza. Estamos só aguardando por ti, Senhor, pelo teu sim, pelo teu amém e também, Senhor, pelo teu silêncio que diz confia em mim. Senhor, nós confiamos, estamos tão confiados em ti, Senhor. Graças, Senhor, tu és a nossa rocha, tu és a rocha do nosso sustento, tu és nossa defesa, tu és nossa morada, Senhor. Graças, Senhor, assim nós te bendizemos, Senhor. Assim nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Responde-nos, Senhor, a tudo quanto temos pedido, Senhor. Que venha a boa mão do Senhor nos conduzindo e que a tua palavra, Senhor, seja para nossas vidas, Senhor, o alento, a direção, Senhor, o cuidado do Senhor, para que nós possamos dar passos de certeza em direções em que venham pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar nessa noite, abençoando todos os meus irmãos que estarão ouvindo, Senhor, este vídeo. Senhor, que a boa mão do Senhor os conduza em toda resposta. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que a resposta do Senhor chegará para aquele que está esperando. Senhor, eu quero orar nessa noite, declarando, o Senhor haverá de responder. O Senhor trará uma boa resposta para todo aquele, Senhor, que está aguardando no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, queremos orar e abençoar, Senhor, a tua filha chamada Maria Clara. Senhor, foi o nome que tu me deste enquanto eu estava preparando, Senhor, esta palavra. E o Senhor te diz, Maria Clara, não desista dos teus sonhos. Não desista porque o Senhor diz que tu ainda vais realizar. Todas as promessas do Senhor ainda estão vivas. E o Senhor diz, Maria Clara, ainda dá tempo sim, dá muito tempo, o Senhor está contigo e o Senhor vai te fazer realizar todos os teus lindos sonhos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, meu Deus, por uma mulher chamada Mariana, que assim diz o Senhor, não sai, Mariana, da onde você está, que aí onde você está é onde o Senhor vai te honrar, é nesse lugar que Deus diz que vai vir tua vitória, é desse lugar que Deus diz que vai vir a glória que tu tanto procuras, porque tu tens dito, Senhor, a minha glória é o Senhor. O Senhor vai manifestar em glória nesse lugar, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai ser contigo e tu ainda vai ser um testemunho vivo da honra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, assim nós louvamos e agradecemos. Eu oro, Senhor, meu Deus, por um homem chamado Wesley. Senhor, meu Deus, eu oro, Senhor, pedindo, vai abrindo as portas que o Wesley tem pedido, Senhor. Oh, meu Deus, que a tua boa mão, Senhor, meu Deus, coloque ele, Senhor, meu Deus, no lugar onde ele tem pedido ao Senhor. Senhor, meu Deus, coloca os teus servos, Senhor, meu Deus, numa cadeira de destaque. Oh, Senhor, me mostra que o Wesley vai sentar numa cadeira de destaque, é um cargo de honra. O Senhor diz, é um cargo de honra, porque os fiéis são honrados por Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, assim nós declaramos nessa noite, a mão do poderoso vai agir, o Senhor haverá de abençoar os seus filhos com paz, com bênção, com prosperidade. Senhor, eu oro sobre todo aquele que está passando num leito de enfermidade, vem trazendo a cura, Senhor, meu Deus, vem trazendo, Senhor, meu Deus, a graça. Senhor, que o poder curador do teu Espírito, Senhor, envolva teus filhos agora, aqueles que as famílias estão clamando, aqueles, Senhor, meu Deus, em que tem um choro, em que tem uma lágrima, que tem um gemido, aquele que tem joelhos dobrados, rosto no pó, aqueles que estão no jejum, Senhor, clamando, Senhor, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos. Senhor, que a boa mão do Senhor sustente teus servos, que a glória do Altíssimo, Senhor, vá adentrando onde quer que esteja, Senhor, este clamor, aonde, Senhor, meu Deus, tiver um clamor, Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, meu Deus, desse familiar, desse pai, desta mãe, desta avó, deste filho, Senhor, oh, meu Deus, desses pastores, Senhor, que a tua mão de poder, Senhor, vá por eles, vai entrando, Senhor, em UTIs, em CTIs, em leitos hospitalares, vai entrando em pronto atendimento, vai entrando nas cirurgias, vai entrando, Senhor, meu Deus, aonde, Senhor, meu Deus, o clamor dos teus filhos, Senhor, meu Deus, estão alçando aos céus, Senhor, traz a cura, traz o milagre, traz, Senhor, o poder e o mover do Senhor, para liberar, Senhor, meu Deus, a cura, o milagre, o favor divino sobre essas vidas, Senhor, que estão sendo apresentadas diante do teu altar, em nome de Jesus. Senhor, assim nós oramos nessa noite, Senhor, te agradecemos e te bendizemos
por tudo, Senhor, louvando o Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Haveremos de ver, Senhor, testemunho de graça, testemunho de favor, testemunho de cura, Senhor, testemunho de respostas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz no dia de hoje e eu quero declarar em nome de Jesus que a vida do Senhor esteja sobre você, te dando paz e prosperidade, favor e unção, força, coragem e muita saúde. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz. Deus te abençoe.